Olá pessoal, mais uma aula do nosso curso de Introdução à Programação. Desta feita queremos trabalhar o tema recursividade. Alguém pode perguntar, professor, o que é recursividade? Recursividade é uma característica que é inerente a alguns problemas em que os casos mais complexos de um problema eles são resolvidos a partir dos casos mais simples, os chamados casos bases. Por exemplo, observa aqui, eu tenho aqui um programinha para calcular o fatorial. Inerentemente, os programas recursivos eles trabalham em cima da ideia de função, tá certo? De subalgoritmos, né? Então eu tenho aqui o coração deste programa aqui vai ser essa função FAT aqui, tá certo? Então veja bem, professor, o que é o caso base aqui? Veja bem, eu tenho aqui, ó, se n for igual a 0, retorne 1. Então, o fatorial de 0, por definição, é 1. Se você for estudar na matemática, pegar um livro aí do ensino médio, por exemplo, acredito que no primeiro ano, primeira série, você vai ver isso aí. Então, e o fatorial de 1 é 1 também. E como é que eu defino matematicamente o fatorial? O fatorial de n é n que multiplica o fatorial de n menos 1. Como assim, professor? Por exemplo, o fatorial de 3 é 3 que multiplica o fatorial de 2. O fatorial de 2 é 2 que multiplica o fatorial de 1. O fatorial de 1 é o quê? É 1 que multiplica o fatorial de 0. Opa, mas o fatorial de 0 eu sei calcular. É o caso base. É onde eu vou parar. Você tem que ter um cuidado aqui de determinar esse caso base para que o seu algoritmo, o seu programa não continue rodando indefinidamente, senão ele não para. Então o meu ponto de parada para o fatorial é exatamente o n igual a 0, que é o chamado caso base. Tá certo? Se eu não sei calcular, se n não é igual a 0, eu rechamo. Rechamo como? Eu crio uma pilha de execução. Tá certo? Então essa pilha ele vai empilhando resultados que eu não sei, que depende de eu chegar no valor 0 para saber calcular. Então essa pilha vai gerando e tal. Quando chegar em 0, eu digo, opa, eu sei calcular, o de 0 é 1. Então esse 1 vai para o nível de baixo, que vai para o nível de baixo e vai resolvendo até chegar no resultado final. Então o programinha aqui é simples, tá? Aqui é a função FAT, testa o caso base que é n igual a 0 para retornar 1, que é o que eu sei calcular. Se não, eu vou calcular com base no nível mais baixo, que é n vezes FAT de n menos 1. Então esse é o princípio da recursividade. Você se lembra que quando a gente fez o fatorial iterativo, a partir de iterações, de repetições, usando for, usando while, isso foi no capítulo 6 do nosso livro de Introdução à Programação, tá certo? E acredito que a aula 6 do nosso curso em vídeo. Então nós faríamos o quê? Fazíamos um for de 1 a n e fazíamos um produtório. FAT é igual a FAT vezes n. Então n passava por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, até chegar, se eu quero calcular o fatorial de 7, até chegar em 7. Então essas multiplicações sucessivas e as variações do for com a repetição nos davam esse cálculo. Aqui eu não tenho isso. Aqui eu tenho, tá aqui, ó, eu vou ler n e vou num print o fatorial de n, a variável que foi lida, é FAT de n. Então ativou o fatorial. Quando chega lá, vamos dizer, FAT de 3, ele vai fazer 3. 3 é igual a 0? Não. Então eu não estou no caso base. Então eu vou fazer o quê? Eu vou rechamar, vou colocar na pilha 3 vezes o fatorial de 2. Não sei calcular fatorial de 2. É igual a 0? Não. Chama de novo. Então cria outro nível aqui, 2 vezes o fatorial de 1. Fatorial de 1 já sei calcular? Não. Então fatorial de 1 é 1 vezes fatorial de 0. Opa, quando o n chega com 0 aqui, já sei calcular. Então é 1. Então esse 1 volta para calcular o fatorial de 1, que vai dar 1. Esse valor de 1 do fatorial de 1 volta para calcular o fatorial de 2, que vai ser 2 vezes o fatorial de 1, que é 2. E esse valor 2 aqui vai para calcular o fatorial de 3, que é 3 vezes o fatorial de 2. Então 3 vezes 2, 6, chega no resultado final. Então é assim que funciona a questão da recursividade. Onde está o segredo? Determinar o caso base. Vamos executar esse programinha aqui para você ver funcionando. Dá um F5 aqui. Então ele diz aqui, ó, digite um número, vamos colocar aqui o fatorial de 3, tá certo? Então ele diz aqui, o fatorial de 3 é 6, tá certo? Então se eu executar de novo aqui, por exemplo, eu vou usar agora um outro valor, vamos fazer o fatorial de 5, então tá aqui, ó, 5, tá certo? Digita o número, o fatorial de 5 é 120. Só que assim, professor, como é que funciona? Eu não estou conseguindo. Eu separei aqui no Spider essa ideia aqui para você ver. Veja bem, no Spider eu coloquei um ponto de parada, esse pontinho vermelho ali, ó, tá certo? Ele vai parar ali e eu vou executar esse programinha aqui de forma debugada. Então vamos ver aqui, vamos executar aqui com o debug,
tá certo? Ó, depurar o arquivo, então ele aparece aqui que o arquivo está em debugação, tá certo? Então ele já pede aqui, ó, digite um número, tá certo? Então eu vou pedir aqui, vamos fazer o fatorial de 4, tá certo? Dou um Enter aqui. Aí veja bem, no debug aqui eu vou executar linha a linha, tá certo? Então executar a linha selecionada, tal, executar até que a função atual termine. E continuar a execução até um ponto de interrupção. Pronto, é essa opção aqui, ó, tá certo? Então eu vou lá, veja bem, então o que foi que ele fez aqui? Ele rechamou a função, ó, tá vendo, ó, com n igual a 3. Ou seja, ele quando chegou aqui na primeira vez, fez n igual a 0, não, e aqui ele reativou, fez 4 vezes fato de n menos 1. Como n era 4, o valor original tá aqui, ó, tá certo? Ele fez o que? Ele rechamou-se, essa função chamou a si mesmo com o valor n igual a 3. Então ele veio para cá, ó, tá certo? 3 é igual a 0? Não. Então ele vai se rechamar de novo, vai ser 3 vezes fat de 3 menos 1, que é 2, fat de 2. Vamos mandar executar aqui, ó. Tá certo? Continuar até o próximo ponto de interrupção. Eu posso tentar fazer aqui linha a linha. Vamos fazer aqui mesmo. Então veja bem. Aí ele se rechamou de novo aqui, ó, com 2. Então ele entra na função, para no ponto de parada aqui, ó. 2 é igual a 0? Não. O que é que ele faz? Vai ser 2 vezes fat de n menos 1. Então 2 menos 1 vai dar 1. Então você vai ver aqui que vai ter uma próxima chamada, uma próxima ativação com n igual a 1, ó. Tá aqui, ó, tá certo? No valor das variáveis aqui, o explorador de variáveis aqui do Spider, tá certo? Então n é igual a 0? Não. Então else, o que é que ele faz? N vezes fat de n menos 1. Então vai ser 1 vezes fat de 0. Opa! Fat de 0, quando ele chegar aqui com fat de 0, ele vai entrar aqui, ó, vai retornar 1. Ele sabe calcular fat de 0. Então se eu mandar executar aqui de novo, ele vai ter uma reativação, só que agora com n igual a 0. N igual a 0 ele não rechama, ele simplesmente vai fazer o que? Ele vai retornar 1. Então eu sei fat de 0 que é 1, eu vou então, eu tinha 1 vezes fat de 1, eu sei calcular fat de 1, beleza, é 1. 1 vezes 1 é 1. Esse valor de 1 aqui já vai para o nível de baixo, que era 2 vezes o fat de 1, que ele sabe, vai ser 2. Então eu já sei calcular aqui que é 2, vou para o outro nível, que é 3 vezes o fat de 2. Fat de 2 é 2, 3 vezes 2, 6. Então aí o que é que ele vai fazer? Ele chegou em fat de 4, que é 4 vezes o fat de 3. Então vai ser 4 vezes 6, 24, que é o resultado que ele vai dar aqui, ó. Então simplesmente a gente agora vai mandar executar, ele está dizendo aqui, ó, o fatorial de 4 é 24, tá certo? Então, com essa explicação, eu espero que você tenha entendido a ideia da recursividade e possa usar nos seus programas. Tente, por exemplo, outras questões comuns usando a recursividade, a questão da sequência de Bernoulli, o tratamento de strings e outras questões. Experimente, no nosso livro tem outros exemplos lá e eu espero que você tenha gostado, tá bom? Valeu? Curta, se inscreva no canal, divulgue o nosso trabalho.